o tema principal de hoje vai ser justamente informações que foram decididas no dia 17 de março, em reunião do Departamento da Educação Física, uma reunião colegiada que contou com os docentes, com a representação discente, e lá foi discutido e foram colocadas questões de extrema importância para que a gente possa voltar a desenvolver as nossas atividades acadêmicas, né? Não só as aulas, mas as outras atividades que estão relacionadas com o nosso meio, de uma forma, no primeiro momento, segura, né? Gradual, e que a gente não possa, logo de início, aglomerar tantas pessoas. Então, é a ideia principal, é a gente voltando aos poucos. Então, como já falei anteriormente, nós vamos ter como pauta principal o retorno gradual, presencial e seguro das nossas atividades. Então, nós temos um conjunto de aspectos e ações que foram estabelecidas em reunião do Departamento da Educação Física, pautadas na resolução do CONCEP 45 de 2021, ok? E esse coletivo do departamento estabeleceu alguns cuidados a serem respeitados. Então, eu vou trazer para vocês instruções do Departamento da Educação Física para o retorno às aulas presenciais. Então, eu vou fazer uma exposição de um conjunto de regras que foram decididas. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas minhas colocações, porque, na verdade, elas não serão interpretações pessoais. Eu vou trazer as regras que foram estabelecidas pensando no coletivo. Eu nem vou opinar sobre elas. Eu apenas tenho aqui como propósito maior apresentá-las, né, deixando claro que a pandemia ainda não acabou, as coisas estão melhorando, mas a gente ainda precisa ter cautela e seguir alguns pressupostos de segurança, né, diria de biossegurança e cuidados sanitários. Então, foi decidido que esse retorno, até para evitar aglomeração já no primeiro momento, ele seria de uma forma organizada, estruturada e gradual. Então, como já é de conhecimento de vocês, desde o dia 21 de março, o semestre, que já havia começado há um mês atrás, de uma forma remota, então, a partir de 21 de março, foi decidido pelo retorno presencial, sempre colocando o termo gradual junto desse presencial. A ideia inicial, evitar aglomerações, evitar que nós não possamos colocar um grande número de pessoas dentro das salas de aula ou nos espaços do Departamento da Educação Física, de modo que isso possa causar problemas, né, inclusive no aumento das taxas da Covid-19. Então, desde o dia 21 de março, foi decidido que as disciplinas ou componentes curriculares que tivessem conteúdos predominantemente práticos ou que houvesse a necessidade de ser presencial, poderiam voltar com aquelas turmas de até 22 alunos e alunas que estivessem matriculados nessa turma. Então, a primeira indicação de retorno foi para turmas que tivessem essa característica prática e que houvesse essa necessidade de um retorno presencial, com essa ressalva: turmas de até 22 pessoas. Ok? Para o dia 28 de março, que é a próxima segunda-feira, está previsto que turmas de 23 a 40 alunos possam retomar, seguindo a mesma ideia. Disciplinas que tenham essa necessidade das aulas serem práticas ou que estejam ministrando conteúdos predominantemente práticos. Ok? Obviamente que existe uma ponderação entre o docente responsável por essas disciplinas e a turma. Deve haver sempre o diálogo, o debate, o diálogo, para que essa tomada de decisão seja realizada para esse retorno seguro.
E aí, a partir de 4 de abril, poderão voltar todos os demais grupos, ou seja, turmas pequenas, médias e grandes. Turmas a partir de 40 pessoas matriculadas, desde que o professor ou professora responsável possa criar uma estratégia de evitar a aglomeração de pessoas. Um exemplo que eu posso deixar para que vocês entendam melhor. Uma turma de 60 matriculados, o professor vai pensar numa estratégia para não levar todas essas pessoas para uma sala de aula, para uma mesma sala de aula. Então, ele pode dividir em 2 ou 3 grupos. Ele pode fazer de uma turma de 60, ele pode dividir em 3 grupos de 20 ou em 2 grupos de 30. Lembrando que 30 já é considerado um número acentuado. A ideia é que a gente não coloque no mesmo ambiente pedagógico mais que 25 pessoas. Então, essa é a primeira deliberação desse conjunto de ações que foram propostas pelo Departamento de Educação Física. E aí nós vamos agora para o segundo ponto. Entendam que cada ação ela vai se interrelacionar com a outra, sendo algumas delas voltadas para os professores, outras para os alunos e outras para o conjunto, para o coletivo. Então, o segundo ponto diz o seguinte: é fundamental lembrar que as salas de aula devem ter ou devem abrigar até 25 alunos. Ou seja, um quantitativo de 60% da capacidade dessa sala, desse espaço, de receber as turmas. Então, é importante lembrar que, quando a gente se remete à sala de aula, nós estamos nos referindo ao espaço didático-pedagógico. Ou seja, nós temos salas de aula dentro do Departamento da Educação Física que podem ser consideradas espaços pedagógicos, pista de atletismo, no parque aquático, no GE, no GI, no GG, na sala de musculação. Todos esses ambientes são considerados salas de aulas, espaços pedagógicos de ensino e aprendizagem. Então, esse pressuposto do quantitativo em 60% ou até 25 pessoas, ele se caracteriza para qualquer ambiente vinculado ao Departamento de Educação Física que seja ofertado para as aulas. O terceiro ponto, ele informa em relação aos docentes. Então, todos os docentes que quiserem retomar de forma presencial, e aí alguns deles já voltaram com suas atividades, eles deverão, antes de levar as turmas àquele ambiente de sala de aula, eles devem ter um conhecimento da estrutura desse ambiente, seja uma sala de aula, seja qualquer outro espaço do DEF, que será a estrutura das aulas. Por exemplo, a nossa sala de aula, eu preciso ter conhecimento das condições dessa sala de aula para que a gente possa retomar com uma estrutura mínima que nos dê qualidade de aula presencial. Outros professores e professoras devem fazê-lo também, a depender do espaço dentro do DEF que ele irá ministrar as suas aulas. Então, em caso de alguma necessidade, de algum tipo de ajuste, esse professor ou professora deverá entrar em contato com a chefia do departamento para buscar a melhor solução possível. Em relação ao ponto 4, diz respeito ao controle vacinal de toda a comunidade universitária. Todas as pessoas que adentrarem a Universidade Federal da Paraíba, elas deverão comprovar, por meio do cartão vacinal, que tiveram pelo menos 2 doses da vacina tomadas, ou seja, vacina da Covid-19 tomadas. Então, isso foi um debate, foi uma discussão nas instâncias superiores da universidade
Isso foi decidido via portaria número 118, de 17 de março de 2022, e isso é válido para todas as pessoas que forem acessar as dependências da UFPB. O Centro de Ciências da Saúde e o Departamento de Educação Física, eles deliberaram essa ação. Então, nós temos, por uma questão de respeito às regras de convivência e de respeito ao próximo, nós temos que conviver com essa, vamos dizer assim, com essa regra, né? Com esse princípio que foi estabelecido, que é justamente de comprovar que já teve acesso a pelo menos 2 doses da vacina. Então, houve um debate no Departamento de Educação Física da forma com que os professores e professoras iriam fazer essa fiscalização, e foi decidido que cada professor terá autonomia nessa fiscalização, no sentido de buscar a melhor forma de fiscalizar e de ter acesso a esse comprobatório vacinal. Então, o e-mail é possível que seja um dos canais que a gente pode fazer essa fiscalização, né? O próprio SIGA-A também tem a possibilidade de que esse cartão, de que essa imagem, ou imagem, ou mesmo em PDF, em arquivo PDF, que esse comprobatório vacinal possa ser também disponibilizado pelo professor. No entanto, me parece que isso já está sendo realizado ao acesso dentro da própria UFPB. Ou seja, quando a gente vai entrar, isso já está acontecendo. Eu não tenho informações da qualidade dessa fiscalização e da efetividade que isso está sendo realizado. Logo, a gente precisa, para ter segurança e para cumprir com essa normativa, a gente precisa, em grupo, né, em turma, a gente precisa garantir que todos estejamos cumprindo com esse item da resolução, na verdade, da portaria número 118, né? E também das instruções que foram impostas pelo Centro de Ciências da Saúde e pelo nosso departamento, ok? Eu acredito que a gente vai saber lidar com isso. Particularmente, eu não gostaria de ficar em porta de sala de aula fiscalizando quem tem ou quem não tem. Então, a gente vai buscar um caminho para que todos possam fazer essa comprovação de uma forma tranquila, de uma forma serena, tá? Sem qualquer tipo de problema em relação a isso. Eu acredito que todos nós somos cumpridores, né, dos nossos deveres, e não tenho a menor dúvida que isso não será um problema para a nossa convivência e para o andamento das nossas aulas. Em relação ao 5º ponto, ele complementa o 4º ponto. Como já é de conhecimento, toda a comunidade universitária deve ser cumpridora dessa regra de convivência, que é apresentar o cartão vacinal. Os docentes não seriam diferentes. Então, os professores do Departamento de Educação Física também já apresentaram os seus comprobatórios e estão aptos, né, e aptas a atuar com as aulas presenciais. O 6º ponto, ele traz para nós um conjunto que já é de bastante conhecimento da população, e nós fazemos parte dela. Ao longo da pandemia, nós tivemos que nos adaptar a uma série de cuidados sanitários e de biossegurança, que inclui justamente as questões que eu diria básicas, que é o uso de máscaras adequadas, seja num tamanho que possa cobrir nariz e boca de forma correta, ok? Manter o distanciamento social dentro do contexto que a gente vai conviver e das atividades que iremos realizar. Nós deveremos manter cautela e bom senso nesse distanciamento, ok? Obviamente que isso é um cuidado individual, que ele deve ser realizado pensando no coletivo. Eu não ficaria muito feliz de estar fazendo intervenções dentro da nossa turma em relação a quem está ou quem não está.
perto um do outro, ou quem está se tocando, eu acho algo que é uma responsabilidade de cada um de nós, né, zelarmos por esse cuidado, que é um pressuposto importante para que a gente possa nos proteger e proteger também aquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência. Ok? Então, uso de máscaras adequadas, distanciamento social e também, sistematicamente, esse cuidado com a higienização das mãos. Ok? Então, a gente entende que a Universidade Federal da Paraíba e que a estrutura do Departamento de Educação Física devem colaborar no sentido de nos dar as melhores condições para que a gente possa realizar de forma tranquila e eficiente, seguir todos esses procedimentos que são de biossegurança. Uma ressalva que eu diria é que é possível que nem sempre nós tenhamos essa estrutura disponível para nós. Então, aí é algo que eu, Luciano, coloco para vocês, enquanto minha turma de ética profissional na educação física, a gente não pode ficar refém de uma estrutura que talvez possa não ser dada de maneira mais adequada. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que levem o próprio álcool, ok? Levem máscaras que vocês possam, a depender da necessidade, trocá-las. Então, a gente percebe que depende muito da gente também, enquanto pessoa, né? Para cuidar de todo aquele coletivo, a gente precisa também ter essa flexibilidade e esse bom senso de dar a nossa contribuição, repito, para que todos possam ter segurança e que possam conviver da melhor forma possível no ambiente de sala de aula, ou seja, qualquer outro ambiente dentro da universidade. Então, a gente vai fazer a nossa parte, né, dar a nossa contribuição e, obviamente, que a gente precisa buscar também os nossos direitos. Então, não é apenas deveres. Nós temos deveres, mas os nossos direitos também devem ser buscados e vocês podem contar comigo nessa luta, ok? Em relação a tentar ter sempre a melhor estrutura possível dentro do nosso ambiente acadêmico. O fato concreto é que a gente precisa planejar esse retorno. Não adianta já voltar todo mundo de uma vez, de qualquer forma. Eu sei que existe uma ansiedade para que a gente retome naturalmente, né, as nossas aulas, mas a gente precisa entender que ainda a estrutura epidemiológica do nosso país ainda aponta para cuidados que devem ser tomados. E aí nós temos o ponto 7. O ponto 7 está relacionado a uma discussão que houve no departamento para que alguns docentes, aqueles docentes que estão, que desenvolvem pesquisas ou estudos nos seus ambientes ou nos seus laboratórios e que tenham a internet disponível, para esses docentes cederem aos alunos, nesse primeiro momento, a possibilidade deles terem acesso a essa estrutura de internet. Então, professores da pós-graduação, professores que estão nos laboratórios e que têm o acesso à internet e que podem disponibilizar, foi uma das condições colocadas em reunião para que o professor facilitasse aos seus alunos o acesso à internet. Até porque, nessas primeiras semanas, vocês podem se revezar entre aulas presenciais e aulas remotas. Então, para que isso aconteça de uma forma tranquila, é importante que vocês, dentro da universidade, possam recorrer a ambientes ou a salas que possam compartilhar de internet para que vocês acessem as atividades ou as aulas remotas. E aí também, a sala de multimeios do Departamento da Educação Física, a sala de multimeios é uma sala no corredor da Secretaria do Departamento da Educação Física, o mesmo corredor que leva às coordenações de curso, nós temos a sala de multimeios que será ou que já está sendo disponibilizada para que vocês possam acessar a internet e participar das aulas ou das atividades remotas que estão sendo realizadas. Eu peço que, para maiores informações a respeito, vocês busquem as coordenações
ou o próprio Departamento de Educação Física. O oitavo ponto, ele diz respeito aos docentes. Cada professor ou professora deve buscar uma estratégia nesse semestre, ainda denominado híbrido, um plano estratégico para desenvolver as suas atividades semestrais em cada uma das suas disciplinas. Então, isso será realizado, já está sendo realizado, com atividades. O professor deve indicar quais as atividades práticas irá realizar, quais as atividades remotas, sejam assíncronas ou síncronas, irá desenvolver, e esse plano deverá ser apresentado ao Departamento de Educação Física. Em relação ao ponto 9, ele está relacionado com o primeiro ponto que foi falado em relação ao retorno em 21 ou 28 de março e 4 de abril. Então, vocês lembram que foi colocado que disciplinas que tivessem conteúdos predominantemente práticos e que necessitassem de aulas presenciais, desde que as turmas tivessem um número até 22 pessoas, que já poderiam ter voltado em 21 de março. Foi isso que foi colocado no início da apresentação dessas instruções. O ponto 9, ele diz o seguinte: isso foi informado pela chefia departamental e foi solicitado ao corpo docente que, na medida do possível, aquelas disciplinas que têm características predominantemente teóricas, que esses professores possam fazer, juntamente com seus alunos e alunas, um planejamento de retorno que possa ser iniciado na data de 4 de abril. Ou seja, disciplinas com características como, por exemplo, ética profissional na educação física, que nós estamos, nesse momento, não só com conteúdos predominantemente teóricos, mas a própria disciplina, ela tem uma característica predominantemente teórica. Muito embora que todas as nossas discussões e reflexões, elas deverão levar sempre a uma aplicação prática profissional. Então, mesmo sabendo que a disciplina ela tem essa relação teoria com a prática, mas a gente se enquadra nessas características de disciplina que não exigiria, no primeiro momento, a necessidade de aulas práticas. Então, por não haver essa exigência de aulas práticas, foi colocado que os docentes, em acordo com as suas turmas, poderiam planejar um retorno presencial a partir de 4 de abril. Então, essa decisão ela é importante no sentido de evitar, já nas primeiras semanas, aquela aglomeração de pessoas que poderiam ultrapassar 60% da capacidade, que é o número que foi colocado dentro dessas instruções para que a gente evitasse, né? Então, nesse sentido, é possível que nós possamos, ao final da aula, entrar nesse acordo de retomarmos presencial a partir de 4 de abril. O ponto 10 diz respeito a docentes que têm idades superiores a 60 anos. Então, existe uma normativa, é o IN 90, que coloca que docentes com idades superiores a 60 anos, eles podem solicitar a manutenção das atividades nessa condição remota. Ou seja, esses docentes poderão desenvolver suas atividades, né, de uma maneira remota ao longo do semestre. Então, é uma característica que é possível que vocês possam ter em outras disciplinas, docentes que terão esse direito e conduzirão a disciplina de uma forma remota devido à IN 90. Então, pessoal, de maneira geral, eu espero ter sido claro, colocado as instruções de uma forma que vocês possam ter compreendido e até, eu diria, sensibilizados. A gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, né? Nós precisamos melhorar, a estrutura do departamento precisa melhorar, a universidade precisa melhorar, muita coisa precisa melhorar. Mas
eu finalizo essa exposição das instruções levando vocês a essa reflexão de fazer cada um a nossa parte e juntos a gente vai fazer o melhor para o coletivo. Então, eu vou encerrar essa apresentação